Olá, estou novamente aqui no meu canal Estudando História. O assunto de hoje é sobre a Revolução Industrial. Então, venham comigo! A Revolução Industrial começou na Inglaterra. O que os burgueses da Inglaterra tinham que os burgueses dos outros países ainda não possuíam? O que havia de especial na economia inglesa? Para começar, a burguesia inglesa havia enriquecido um bocado. Durante séculos ela estivera ampliando os seus negócios. Essa fase antiga de enriquecimento é chamada de acumulação primitiva de capital. E como foi que a burguesia inglesa conseguiu acumular tanto capital? Financiando os ataques corsários, a piratas, traficando escravos, emprestando dinheiro a juros, pagando salários miseráveis aos artesãos, empregados nas manufaturas e, claro, vencendo guerras, comerciando e impondo tratados a países mais fracos. Lembrando que a Inglaterra, tinha várias colônias e também tinha ali Portugal, que tinha colônia no Brasil, e que Portugal fazia muito empréstimos com a Inglaterra e pagava em juros altos. Praticamente Portugal passou muita parte da riqueza aqui, da colônia aqui que tinha no Brasil, na América aqui no Brasil, passou muito para a Inglaterra, tá? Então a Inglaterra, através de juros, de empréstimos, através de juros, acumulou muito capital. E tinha que transformar essa matéria-prima em álcool. Aí que vai surgir as fábricas. Mão de obra livre e barata. No momento que se criou as fábricas, veio os trabalhadores. A mão de obra, que saiu dos campos, que deixou de ser artesão, porque não tinha mais como viver de artesanato, porque tinha o surgimento das fábricas. E a galera que veio do campo, porque cada vez mais grandes fazendas iam conquistando terras, iam empurrando os camponeses a pequenas... os camponeses ficavam em pequenos quadrados, pequenos metros de terra, que não tinha como sobreviver ali. Vivia daquilo que plantasse. Acabavam, então, indo muitos indo morar na cidade e trabalhar em fábricas. Como se sabe, o capital não vive sem o trabalho. Ou seja, a burguesia necessitava de trabalhadores para instalar suas indústrias e fazê-las operar. Mas onde podiam obter mão de obra abundante e barata? A resposta se achava no que o capitalismo estava fazendo no campo. O desenvolvimento do capitalismo estimulou os fazendeiros a investirem diretamente na produção agrária. Para ampliar as áreas de cultivo, ocuparam terras onde moravam famílias camponesas. Eles encurralaram as famílias em pequenos pedaços de terra circundados por cerca. Os terrenos eram tão pequenos que os camponeses quase não tinham como sobreviver. A saída para esses camponeses, então, foi buscar trabalho em outro lugar. Portanto, os novos cercamentos expulsaram a gente do campo e essas pessoas foram viver na cidade. Tinham perdido a terra e não podiam mais trabalhar por conta própria. Para não morrer de fome, aceitaram trabalhar por horas e horas seguidas nas fábricas, recebendo pequenos salários. O desenvolvimento industrial arruinou os artesãos. Afinal de contas, os sapatos e os tecidos eram confeccionados muito mais rapidamente e de uma maneira mais barata numa fábrica do que nas oficinas dos artesãos, sapateiros ou tecelões. Aos poucos, os artesãos também tiveram de buscar emprego de operário nas fábricas. Havia então uma multidão de homens e mulheres que não conseguiam mais viver por conta própria da terra ou do artesanato. Agora trabalhavam para um patrão em troca de um salário. Formavam uma nova classe social chamada proletariado. Trabalhadores que dependem do salário para sobreviver. Senão não paga as suas contas, Como é que vai sobreviver? Como é que vai comer, se alimentar, Precisa
vender sua força física e mental em troca de um salário. A Revolução Industrial se espalha. No século XIX, a Revolução Industrial alcançou outros países europeus. Na França, teve impulso na época de Napoleão Bonaparte, mas cresceu mesmo com o desenvolvimento das ferrovias a partir de 1840. Olha a importância aí da ferrovia para o crescimento econômico, né, do mercado aí. Por volta de 1850, alcançou algumas regiões da Alemanha. No norte da Itália e na Rússia, a indústria só adquiriu importância a partir do final do século XIX. As primeiras indústrias dos Estados Unidos foram instaladas no final do século XVIII, mas a arrancada industrial se deu na segunda metade do século XIX, depois que os estados do norte venceram os do sul numa guerra civil. A industrialização japonesa teve grande apoio do governo. Tomou impulso nas últimas décadas do século XIX, quando o Estado se ligou à burguesia. As condições de vida do proletariado. A Revolução Industrial enriqueceu muitos capitalistas, mas a grande maioria dos operários vivia em péssimas condições. Os salários eram baixíssimos. A jornada de trabalho podia alcançar 14 ou 16 horas por dia e não havia direito a férias. As fábricas eram imundas e barulhentas. Os patrões, muito autoritários, humilhavam os empregados. Grandes cidades como Londres e Paris encheram-se de favelas e cortiços. Os pobres se amontoavam em bairros, onde o esgoto e os ratos disputavam as ruas com os pedestres. A máquina a vapor dispensava a força física. Com ela, o operário não precisava ser musculoso. Bastava aguentar, ficar em pé, controlando os mecanismos. Por causa disso, os patrões preferiam o trabalho das mulheres e principalmente das crianças, que recebiam um pagamento menor pelo mesmo serviço de um homem adulto. Quase todas as fábricas do começo do século XIX empregavam crianças. Meninas e meninos até mesmo de 7 anos de idade ficavam de 10 a 12 horas por dia, suportando o frio úmido, sem comer direito, respirando um ar poluído de fuligem, apanhando do capataz. Jamais iam à escola, nem brincavam. Acidentes de trabalho mutilavam dedos, mãos e braços. Muitas delas não resistiam e morriam. Enquanto isso, os burgueses continuavam enriquecendo. Compravam mansões, enchiam-nas de móveis luxuosos. Promoviam festas para comemorar as vantagens do livre mercado. Mas teve reação, a reação dos trabalhadores. Aí nós vamos entender como é que surgiu também, né, sindicatos, através de greves, que é uma ferramenta de luta, né, que é um instrumento de luta a greve. Né. A reação, então, dos trabalhadores. Os trabalhadores logo perceberam a necessidade de se unir e lutar por seus direitos. Assim, o começo da Revolução Industrial representou também o início das lutas operárias. Por meio dessa luta, os operários formaram a consciência de que pertenciam a uma mesma classe social, o proletariado. O ludismo foi uma das primeiras formas de luta dos trabalhadores. Eles formaram grupos que invadiam as fábricas e destruíam as máquinas. Para os artesãos, o ludismo era um modo de preservar seu trabalho contra a concorrência da indústria moderna. Para os camponeses, era um recurso para salvar seu emprego contra as máquinas que substituíam o trabalho humano. Para os operários, constituía uma forma de pressionar o patrão e aumentar os salários. O movimento ludita conseguiu algumas vitórias. Por exemplo, muitos patrões acabavam desistindo de reduzir os salários com medo de uma rebelião operária que destruiria a fábrica. O governo inglês criou leis rigorosas contra as revoltas luditas e enviou milhares de soldados para defender as propriedades dos burgueses. Os operários rebeldes podiam até ser enforcados. Ao longo do século XIX, surgiam outras organizações operárias. Certos grupos de trabalhadores formavam uma associações de ajuda mútua. Pagavam pequenas mensalidades e, quando um deles ficava doente, recebia auxílio da associação. Aos poucos, os trabalhadores sentiram a força de sua organização. As associações de ajuda mútua se tornaram sindicatos. Os sindicatos procuravam atrair outros trabalhadores e organizar as lutas econômicas contra a burguesia. A mais influente forma de luta era a greve.
A maioria dos trabalhadores de fábrica cruzava os braços e se recusava a trabalhar enquanto os patrões não atendessem às suas reivindicações. A principal exigência dos trabalhadores era aumento de salário, diminuição da jornada de trabalho, que em muitas fábricas chegava a 14 horas por dia, a proibição do trabalho infantil. Os governos europeus do século XIX, em geral, ficavam do lado dos capitalistas contra o proletariado. As leis, os tribunais e a polícia eram acionados contra os sindicatos e as greves. Muitos trabalhadores foram presos e até mortos pela polícia. Puxa, por que o governo não fazia leis a favor dos trabalhadores? Simplesmente porque não havia representante dos trabalhadores no governo. Na Inglaterra, por exemplo, o voto era censitário, ou seja, votavam aqueles que tinham alto nível de renda. Os pobres estavam excluídos das eleições. Por isso que a partir de 1830 formou-se na Inglaterra um movimento cartista. O cartismo juntava operário, artesão e até gente da pequena burguesia. Os cartistas redigiram um documento chamado Carta do Povo. Daí o nome cartismo. E o enviaram ao parlamento inglês. A principal reivindicação do documento era o sufrágio universal masculino, o direito de voto para todos os homens, né? Todos os seres humanos, né? O cartismo organizou gigantescos comícios em Londres, mas o parlamento permaneceu insensível. Somente em 1867 os operários especializados e a pequena burguesia conquistariam o direito do voto. Apesar de tudo, o cartismo foi importante para que o proletariado inglês adquirisse consciência política. Revolução industrial, né? Que trouxe toda uma modernidade, a tecnologia, avanços, né? Muito avanço tecnológico, mas ao mesmo tempo da forma como foi feita a Revolução Industrial, né? Uma revolução individualista dentro de um campo liberal, ela trouxe muita desigualdade, muita injustiça social, muita exploração. Ao mesmo tempo, fez com que os trabalhadores reagissem, se organizassem e criassem sindicatos, e usando a greve como ferramenta de luta. Até hoje, né? Os trabalhadores estão sempre lutando, fazendo greves quando, né, é necessário. Os trabalhadores lutam por mais direitos e também lutam para reconquistar direitos que, dependendo de governos ligados aos interesses da grande burguesia, dependendo de tipos de governo, os trabalhadores têm que lutar para readquirir direitos perdidos. Vou pedir aqui que quem puder, claro, eu estou deixando aqui a chave do meu Pix, né, do Pix aqui, para colaborar com o meu canal. Quem puder, claro, né, colaborar com esses meus vídeos produzidos no canal Estudando História. Quem não puder, né, vai deixando aí o seu like. Quem não se inscreveu, peço aí que se inscreva aí no meu canal.